Doutor, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, então ela estuda considerar o vício em jogos eletrônicos como um transtorno mental. A gente realmente pode afirmar que esse tipo de vício se caracterizaria como uma doença? Sim. O que vem acontecendo é que, aproximadamente há mais de uma década, nós temos atendido pacientes e pesquisado uma série de comportamentos que são decorrentes do uso abusivo das tecnologias como um todo, seja o uso da internet, uso dos telefones celulares como uma forma de plataforma de acesso, os videogames propriamente ditos. E nós temos, na verdade, dois grandes manuais mundiais que são utilizados para descrever as doenças de saúde mental. Um deles chama-se DSM-5, que ele tem uma origem mais americana e a tradução dele é Manual Estatístico e Diagnóstico dos Transtornos Mentais. O título, na verdade, não é a tradução. E ele já incluiu na sua última publicação, no apêndice, que é uma região onde eles colocam no final do manual como se fosse reservado às doenças para futuros estudos. E já apareceu pela primeira vez o Internet Gaming Addiction, que seria a dependência por jogos através da rede mundial. E nós temos também um outro manual, que é mais europeu, que é a Classificação Internacional de Doenças, a CID, que vai agora lançar a sua 11ª edição, e ele já coloca como um diagnóstico oficial a dependência de jogos eletrônicos através da internet como uma doença do novo século. Todos os jogos eles entram nessa classificação, seja o videogame de console, aquele que vai na televisão, seja o videogame que ele está no computador e a gente se conecta na internet, o game que a gente joga no celular, todos eles fazem parte dessa proposição da OMS? Não. O que se entende é que os jogos que são multiusuários, aqueles jogos que você se conecta e tem a possibilidade de jogar com várias pessoas ao mesmo tempo, seriam então os jogos eleitos, vamos dizer assim, para participar. Ocorre que toda a internet como um todo e o comportamento exibido pelo ser humano, principalmente nessa última década, ele vem sofrendo uma série de consequências, de abalos, por assim dizer, bastante expressivos. Se a gente for andar na rua, você vai reparar a maioria das pessoas olhando para o celular, restaurantes, nas casas, cinemas, shoppings, aeroportos. Então é como se isso de fato tivesse sido, pela primeira vez, uma mudança muito expressiva, como há muito tempo não se via. Alguns estudiosos do segmento da comunicação, eles chegam a dizer que a internet como um todo, né, do ponto de vista positivo, obviamente, ela seria comparável à descoberta do fogo há 2 milhões de anos atrás. Chacoalhando então as bases do comportamento. Então, o que acontece, né? Esses grandes manuais, na verdade, eles já estão tateando, vamos chamar assim, para qual doença que eles vão, de fato, fazer um recorte para começar a dar a devida atenção. Mas nós que trabalhamos na linha de frente, que seriam os hospitais públicos, os ambulatórios que produzem pesquisa, a gente já sabe que a dependência dos jogos eletrônicos é um fragmento dentro de uma dezena de outros igualmente problemáticos. A gente ouve dizer coisas, eu já li, por exemplo, alguns estudos apontando que o uso excessivo da internet, dos jogos eletrônicos, ele causaria no cérebro a mesma sensação ou o mesmo efeito do uso de substâncias químicas, como o álcool ou até a cocaína. Esse tipo de coisa procede, é verdade? Os efeitos são muito parecidos? Sim, é verdade. O que nós sabemos é que hoje, para classificar as dependências, nós podemos fazê-las de duas formas, né? Nós temos então as dependências que são consideradas as dependências químicas, que são oriundas da ingestão de substâncias externas, e aquelas dependências que são dependências comportamentais. Existe um estudo coreano, se não me engano, que foi conduzido há 3 anos atrás, onde eles procuraram analisar qual era o efeito no cérebro desses jogos eletrônicos utilizados de maneira abusiva, né?
E o que se descobriu foi o seguinte, que depois de 8 minutos apenas deste uso, o cérebro libera aquele neurotransmissor chamado dopamina. A dopamina ele está ligado à sensação de prazer, de recompensa, e depois de 8 minutos, então, que um indivíduo está usando, o cérebro libera, dando uma sensação, então, de bem-estar. Ocorre que o cérebro, obviamente, ele é uma estrutura inteligente, e ele, obviamente, para que ele possa, de novo, ser, vamos chamar assim, de uma forma bem simples, estimulado, ele não vai precisar de 8 minutos, ele vai precisar de 12 minutos. Então, o indivíduo que se sentiu inicialmente muito recompensado com 8, ele vai precisar de 12, depois ele vai precisar de 18, 20, criando, então, na verdade, um vício muito importante, se assemelhando, então, em muitas características daqueles indivíduos que apresentam a privação da droga ou do álcool, fazendo, então, com que essa roda, né, ela gire de uma maneira onde a pessoa cada vez mais faz do jogo eletrônico um dos elementos centrais da sua vida. E eu acho que aí talvez esteja ancorado um número que eu tenho aqui da quantidade de brasileiros que realmente fazem uso dos jogos. Eu vi uma pesquisa em 2015 da National Purchase Panel, dizendo que 82% dos brasileiros entre 13 e 59 anos jogam algum tipo de game. É muita gente numa faixa de idade muito grande, né? O que nós temos observado é que, conforme falávamos há pouco, né, a nossa realidade ela sofreu um impacto muito grande com a chegada dessas tecnologias. Existe uma frase do livro do Conde Drácula, para quem já teve a oportunidade de lê-lo, que diz o seguinte, abre aspas, o mal é uma porta que se abre pelo lado de dentro, fecha aspas. O que isso quer dizer? A tecnologia também é um mal cuja porta se abre pelo lado de dentro. Por quê? Porque usualmente são os pais que apresentam, são os pais que incentivam. Eu canso de ver, por exemplo, em restaurantes, ontem, né, no sábado eu fui almoçar e tinha uma família com uma criança que estava num cadeirão e ela não conseguia nem sustentar muito o tronco dela, dada a precocidade, mas já tinha ali na frente um suporte, um tablet para crianças e então hoje nem me chama mais atenção. No começo eu ficava espantado, né? Qual é o pensamento que eu tenho? Uma pena, né? Que as pessoas entendem que esse contato prematuro ele pode ser positivo. Aquele pai e aquela mãe mal sabe que quanto mais essa criança usar a tecnologia, por exemplo, maior vai ser o atraso no desenvolvimento da linguagem desse filho. Então, o que nós entendemos é que toda tecnologia, ela é concebida dentro de um aspecto muito glamuroso. Quanto mais, melhor. Então, quanto mais recursos eu tiver no meu telefone celular, e é inevitável, eu não posso, obviamente, negar que a tecnologia mudou e vem mudando em muito as nossas vidas. Agora, o ponto de corte é saber regular esse uso. A partir do momento, então, que toda a minha vida passa a girar em torno disso, obviamente que eu perdi a mão e um problema começa a tomar assento. Doutor, a minha geração é uma geração que ficou muito tempo diante da televisão, né? A nossa grande babá eletrônica. Por isso, naquela época, as grandes apresentadoras de programas infantis fazendo muito sucesso e tudo mais. O que tem de diferente do que a minha geração viveu assistindo televisão do que essa geração hoje em dia vive com essas novas tecnologias? Essa é uma boa pergunta. Na verdade, quando a televisão surgiu, houve relatos e preocupações de que talvez ela pudesse também, de uma forma semelhante, criar impactos expressivos no desenvolvimento das crianças. Né? E o tempo passou e todos nós estamos aqui como que... então ela foi inofensiva, né? Não foi inofensiva. Né? Mais de 2 horas, 1h30 de 2 horas de televisão por dia, você já começa a ter uma série de consequências, como, por exemplo, as crianças se tornam mais vítimas de bullying, elas diminuem a capacidade lógica. Por quê? Né? Antes da gente fazer a comparação que você me perguntou. Porque o cérebro, principalmente até os 21 anos de idade, né? Mas principalmente nessa primeira década, ele depende muito da estimulação ambiental. Então, o que isso quer dizer?
Quando eu tenho uma criança que está sentada num cadeirão e eu brinco com ela, né, eu estimulo, eu falo, eu estou dando para o cérebro a oportunidade dele aprender a reagir frente a estímulos que são, aspas, inesperados. Cada momento que você fala, que você toca, que você interage, isso vai criando, então, uma verdadeira semeadura, vamos chamar assim, nesse cérebro em desenvolvimento. Até os 2 anos, a criança tem aproximadamente 700 conexões novas por segundo acontecendo, né? Sinapses novas que são desenvolvidas. Então, o que acontece? Isso faz com que, à medida em que eu tenho uma tecnologia e eu pare de interagir com o meio ambiente, o meu cérebro tenderia, então, a cair numa repetição. Mas, voltando à sua pergunta, qual é a diferença, então, da televisão com a tecnologia que nós temos hoje? É bem simples, né? Na verdade, essa tecnologia das décadas anteriores são tecnologias que você absorve de uma forma passiva. Uhum. Né? Principalmente em épocas mais distantes, eu não tinha nem o controle remoto. Eu tinha que me levantar e ir até lá, mudar o seletor, lembra, né? Então, isso fazia com que eu criasse uma certa tolerância e hoje não. Hoje a mídia, na verdade, ela é um grande portal de entretenimento, onde eu acho tudo. Então, isso faz com que não só eu utilize aquilo como uma maneira de distração, mas que eu passe a interagir com o mundo de uma forma diferente, dando espaço, inclusive, para aquilo que a gente chama de personalidade eletrônica. O que é personalidade eletrônica? Imagine que eu estou conversando aqui com você e, na medida em que eu falo, eu dou uma resposta, você faz assim, você mexe a cabeça. Esse comportamento se chama nuto, N-U-T-O-S, nutus, né? Então, conforme eu falo, você faz assim. Isso é uma comunicação não verbal que me sinaliza ao cérebro que você está compreendendo e que eu posso continuar. À medida em que eu começo a conversar com você e você faz assim várias vezes, o meu cérebro para e fala, opa, ele quer colocar alguma coisa. Então, é como se fosse um jogo de ping-pong silencioso onde nós nos entendemos. Na internet, o que acontece? Eu não tenho isso daqui. Sim. Eu escrevo, mesmo que eu esteja escrevendo em tempo real, eu escrevo e o que eu tenho do lado de lá? Nada. Talvez a pessoa mandando uma figurinha ou fazendo um positivo, ok. Então, o meu cérebro, como ele é um órgão voltado para essa adaptação, na medida em que eu não tenho esse retorno imediato, é como se meu cérebro exagerasse nas informações. Então, em vez de falar assim para você, olha, eu estou de fato muito chateado porque eu vou falar assim, eu estou pé da vida com você, porque você é um sacana. O cérebro ele exagera numa tentativa de tornar a informação transitável até outro lado. Então, na internet nós somos mais agressivos, somos mais insubordinados, somos mais rebeldes, mais sexualizados, dando espaço, então, a um novo contorno psicológico, né? Talvez você me ouvindo falar vá pensar assim, puxa, mas de fato essa entrevista ele está me dando ele está parecendo um paladino da desgraça. Será que a tecnologia é tão ruim assim? Não, de fato, de maneira alguma, não é, desde que você saiba regulá-la. O grande problema que a gente tem visto é que não existe qualquer regulagem. Então, nós vamos dormir com o telefone celular. O telefone celular ele serve de despertador, ele fica apitando no meio da noite. O que acontece? O sono de qualquer pessoa é interrompido com aqueles sinais que entram continuadamente. Cada vez que o meu sono ele é interrompido, o meu cérebro é impedido de atingir os níveis mais profundos, que é exatamente o sono reparador. Para quem não sabe, é exatamente no sono reparador que as minhas memórias do dia anterior são consolidadas. Então, na medida em que eu não atinjo o sono profundo, minha memória decresce. Tem um estudo que mostra, por exemplo, que um jovem que joga videogame antes de dormir, digamos, meia hora, 40 minutos, ele sofre um prejuízo de até 50% na perda da consolidação de todo o conhecimento que ele teve ao longo do dia na escola, por exemplo. Isso só porque antes de dormir ele jogou. Quanto mais tecnologia eu levo para a minha cama, mais encurtado fica o meu tempo de sono.
criando problemas, então, do tipo, no dia seguinte eu não consigo acordar, minha capacidade de prestar atenção ela decai, eu estou sonolento, né? Que mais? O meu sono não foi um sono reparador, eu não consigo acompanhar o que está sendo dado em sala de aula, então começa a haver um distanciamento daquele pelotão que larga todos os dias de uma maneira correta, onde, num determinado momento, esse jovem, ele simplesmente desiste da escola. Tem alguns países, principalmente na Ásia, que já colocaram como regra proibir determinados horários ou quantidade de tempo de acesso a esses jogos eletrônicos ou até a internet. Coreia, Japão, são alguns países que fizeram esse tipo de determinação. Será que o Brasil precisaria partir para uma decisão política, uma decisão legal para que os pais estivessem mais ancorados nisso, já que eles não têm controlado esse período de tempo que os filhos acessam esses dispositivos eletrônicos? Olha, eu costumo dizer que as ações sociais, elas sempre estão atrasadas, né? A hora que você constrói um viaduto para tornar o fluxo do trânsito mais fluido, ele já não vai prestar mais, porque ele já está atrasado, então você não precisa construir um viaduto, você precisa construir dois. Então, o que acontece? Aqui em São Paulo, eu me lembro que, não sei que governo que foi, acho que foi o Haddad, enfim, eu não me recordo agora, porque faz tempo, e aí foi uma das promessas de campanha abrir internet para todos. Né? A internet na cidade toda. Então, é bom, tem o lado positivo, claro que tem um lado positivo, óbvio, só que, como tudo na vida, sempre existe alguma coisa negativa que vem de reboque. Quer dizer, a partir do momento em que eu abro esse acesso de uma maneira absolutamente selvagem, vamos dizer assim. Por que selvagem? Porque tudo aquilo que você faz requer um grau de consciência e de informação. Para concluir o raciocínio, existe hoje no Vale do Silício, que é a sede da maior quantidade de empresas de tecnologia no mundo, um grupo de escolas que são denominadas de Techless Schools. São escolas em que é proibido o uso, é terminantemente proibido o uso de qualquer tecnologia. E são os filhos desses diretores das empresas de tecnologias que se matriculam os filhos lá. Ou seja, vamos entender que a tecnologia ela é boa, mas de uma forma correta, dentro de uma estruturação previamente já organizada. Simplesmente colocar o seu filho e jogar um tablet na mão dele porque isso vai aumentar o conhecimento, desculpa, você está dando um tiro no pé. Doutor, muito obrigado. Muito obrigado mesmo.